Embora Albert Einstein não tenha sido o primeiro estudioso a propor a existência de buracos negros, visto que a ideia de um corpo massivo do qual nada pode escapar partiu inicialmente do geólogo John Mitchell em 1783, foi a teoria da relatividade geral do físico alemão que tornou o tema tão popular. Muitos são os fatores que tornaram os buracos negros eventos tão fascinantes. Primeiro, o buraco negro é invisível. Tem poder destrutivo do qual nem mesmo a luz pode fugir. E pouco se sabe de fato sobre o que acontece além do horizonte de eventos de um deles. Ou seja, parece que tudo que envolve um buraco negro ganha uma pitada a mais de mistério. Por isso, o universo da ficção científica explora bastante o assunto, especulando maravilhas e pesadelos que podem ser testemunhados por quem se aproximar de um buraco negro. Hoje, a ciência sabe muito mais sobre esses objetos do que algumas décadas atrás, e já é capaz de responder a muitas perguntas, porém não todas elas. Já temos até uma foto real de um buraco negro, mas recentemente algo foi visto saindo de um desses objetos estelares e tem mexido com a cabeça dos cientistas desde então. Até agora, todos achavam que buracos negros somente absorviam coisas e não as expelia de volta. Equipes de astrônomos do mundo inteiro tentam identificar o que viram saindo de um buraco negro e o tema tem ficado famoso. Antes de falar sobre a descoberta, porém, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você nos apoia e nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui. O termo buraco negro foi utilizado pela primeira vez em 1967. Antes, estes objetos eram chamados de estrelas frias, estrelas escuras ou estrelas colapsadas. Quando surgiu a teoria de que estes objetos poderiam existir e que sua gravidade seria tamanha que atrairia a própria luz, Albert Einstein, numa importante publicação em 1939, duvidou da teoria. Naquele momento, ainda que a frase pareça não se encaixar, Einstein errou. Isso mesmo. Um dos maiores gênios errou. Porém, essa não foi a única vez que ele errou. Para criar sua teoria da relatividade, Einstein usou a lógica, algo que precisou de diversos processos até chegar numa teoria conclusiva. Ou seja, até chegar no que Einstein achava o mais correto, ele errou algumas vezes. Após sua pesquisa ter sido um sucesso, tudo no mundo científico ficou mais claro e mais fácil de explicar. Tudo fica mais simples quando olhamos pelo lado da relatividade. Usando a teoria da relatividade e a matemática, diversos fenômenos teóricos começaram a surgir com os cálculos de cientistas de todo o mundo. Entre eles estava o buraco negro, o buraco branco, o buraco de minhocas, universos paralelos, a física quântica e muitas outras teses. Todos esses pareciam fenômenos totalmente fora de nossa compreensão como comunidade humana, e isso fazia Albert Einstein duvidar do que estava sendo exposto. Ele não havia percebido que todos esses fenômenos eram causados pelos efeitos de sua própria teoria. De acordo com a teoria da relatividade geral, um buraco negro é uma região do espaço do qual nada, nem mesmo partículas que se movem na velocidade da luz, podem escapar. Um buraco negro é o resultado da deformação do que chamamos espaço-tempo, causado após o colapso gravitacional de uma estrela com uma matéria astronomicamente maciça. Ao mesmo tempo, essa estrela que é infinitamente compacta e que logo depois desaparecerá, dá lugar ao que a física chama de singularidade, o coração de um buraco negro onde o tempo para e o espaço deixa de existir. Um buraco negro começa a partir de uma superfície denominada horizonte de eventos, que marca a região a partir da qual não se pode mais voltar. No caso, o adjetivo negro em buraco negro se deve ao fato deste não refletir a nenhuma parte da luz que venha a atingir seu horizonte de eventos, atuando assim como se fosse um corpo negro perfeito em termodinâmica. Acredita-se também, com base na mecânica quântica, que buracos negros emitam radiação térmica da mesma forma que os corpos negros da termodinâmica se limitam a temperaturas finitas.
Esta temperatura, entretanto, é inversamente proporcional à massa do buraco negro, de modo que observar a radiação térmica proveniente destes objetos torna-se difícil quando estes possuem massas comparáveis às estrelas. Apesar de praticamente invisíveis, os buracos negros podem ser detectados por meio de sua interação com a matéria em sua vizinhança. Pode-se detectar um buraco negro pelo efeito de sua massa sobre o movimento de estrelas em uma dada região do espaço. Pode-se também detectar o buraco negro pela radiação emitida quando devora uma estrela companheira que se deforma para o círculo de acreção. Nesse momento, a estrela deixa escapar parte da radiação em um turbilhão de redemoinho que se forma, espirrando do horizonte de eventos. No final de 2015, pesquisadores do Projeto LIGO observaram distorções no espaço e no tempo causadas por um par de buracos negros que tinham 30 vezes a massa do Sol. Notaram que tais objetos existiam devido a deformações que citamos há pouco. Os pesquisadores notaram que os dois buracos negros estavam em processo de fusão, por isso distorceram o espaço-tempo. Um ano depois do fenômeno ter sido observado, no ano de 2016, Stephen Hawking declarou que já não acreditava que os objetos sugados para dentro de um buraco negro eram totalmente destruídos, mas que devia haver um caminho para sair de lá, um caminho que talvez levasse a outro universo, um multiuniverso. Com o tempo, as teorias foram avançando e levaram a teorias já ditas anos antes por Stephen Hawking. O físico provou matematicamente que os buracos negros liberam um tipo de energia específica em forma de calor. Para ele, a superfície do buraco negro ou seu horizonte de eventos nunca diminui de tamanho. O seu tamanho se mantém ou ele aumenta conforme vai absorvendo matéria. Se o buraco negro tiver carga, a partícula virtual negativa seria absorvida e a partícula positiva seria repelida. Assim, o buraco negro estaria emitindo uma radiação numa temperatura muito baixa. A teoria de Stephen Hawking mostrou que os buracos negros não são corpos opacos e sem vida no universo. Pelo contrário, eles também são astros pertencentes ao universo. Eles possuem radiação, obedecem às leis da termodinâmica e possuem entropia. Mas quão vivos são esses objetos? Algo que aconteceu recentemente talvez possa dar uma resposta. Acontece que, recentemente, a NASA avistou algo estranho saindo do poderoso buraco negro supermassivo chamado Markarian 335. Já por vários anos, o conjunto de telescópios espectroscópio nuclear, conhecido pelas siglas em inglês NuSTAR, da NASA, tem observado esse buraco negro. Em especial, o telescópio foca suas atenções nos efeitos gravitacionais do gigante buraco negro em sua redondeza, que distorce e aprisiona raios-x emitidos por ele mesmo. No entanto, recentemente, algo completamente fora do contexto foi observado pelo NuSTAR. Algo que não estava no planejamento da NASA. Como que, por um milagre, a equipe por trás do telescópio avistou um halo de um buraco negro lançando, por assim dizer, algo do interior do buraco negro supermassivo. Em seguida, um pulso maciço de energia de raio-x foi expelido. Depois do evento ter ocorrido, os cientistas se perguntaram: o que exatamente aconteceu? Isso é o que os astrônomos estão tentando descobrir agora. Esta é a primeira vez que conseguimos conectar o lançamento do halo de uma labareda, disse Dan Wilkins, da Universidade de St. Mary. Isso vai nos ajudar a entender como os buracos negros supermassivos alimentam alguns dos objetos mais brilhantes do universo, completou o pesquisador. Principal pesquisadora do NuSTAR, Fiona Harrison, observou que a natureza da fonte energética observada pelo telescópio da NASA é misteriosa, mas acrescentou que a capacidade de registrar um evento como esse deve fornecer algumas pistas sobre o tamanho e a estrutura do buraco negro, além de novas informações sobre o papel dos buracos negros no universo. O mistério agora
é tentar descobrir o que exatamente é esse algo, entre aspas, que parece ter saído do buraco negro supermassivo. O Markarian 335 é um buraco negro fascinante, segundo a NASA, já que gira tão rápido que é capaz de arrastar o tempo e o espaço junto a si. Felizmente para nós, este buraco negro fica a 324 milhões de anos-luz de distância. Assim, não importa o quão estranhos sejam estes novos achados, eles não poderão ter qualquer efeito sobre a vida na Terra, ou o funcionamento do próprio sistema solar. É bom saber que o Markarian 335 não deve ter nenhum efeito devastador sobre o nosso cantinho do universo. Novas observações talvez revelem o que exatamente estava no interior do buraco negro, que agora se torna mais misterioso do que já era. No entanto, além disso, é incrível pensar que talvez a teoria de Stephen Hawking esteja mesmo correta e que objetos possam se mover entre estruturas de buracos negros. Levando por esse lado, não seria impossível imaginar que tal objeto que a NASA viu saindo do buraco negro tenha vindo de outro universo incluso no multiuniverso. Quem sabe isso não seja mesmo real?